Olá, eu sou o professor Ariel e nesse vídeo nós vamos aprender a transformar números mistos em frações impróprias. Então, números mistos recebe esse nome porque é composto por parte inteira e parte fracionária. Neste primeiro exemplo, nós temos 5 inteiros e 1/4. Neste segundo exemplo, nós temos 10 inteiros e 1/3. No terceiro exemplo, eu tenho 5 inteiros e 2/3. No quarto exemplo, eu tenho 1 inteiro e 7 décimos. Então, nós vamos estar transformando esses números mistos em frações impróprias. Então, para me transformar em uma fração imprópria, eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir o denominador da parte fracionária. Então, repete o denominador da parte fracionária e na parte de cima multiplica a parte inteira com o denominador. E o resultado soma com o numerador da parte fracionária. Então, aqui eu tenho 5 vezes 4 mais 1. E no denominador, eu vou repetir o denominador da parte fracionária. Então, 5 vezes 4 é 20, mais 1, 21. Repete o denominador 4. Então, 5 inteiros e 1/4 é equivalente a 21 quartos, certo? Esse número misto é equivalente a esta fração imprópria. Esta é chamada de fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. No segundo exemplo, eu tenho 10 inteiros e 1/3. Então, nós vamos repetir o denominador da parte fracionária, multiplica o inteiro pelo denominador e somamos o resultado com o numerador da parte fracionária. Então, aqui eu tenho, repete o denominador, e aqui eu tenho 10 vezes 3 é 30, mais 1, 31. Então, eu tenho 31 terços. Então, que é a minha fração imprópria, né? Ela recebe esse nome de fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. E no terceiro exemplo, eu tenho 5 inteiros e 2/3. Eu vou repetir o denominador da parte fracionária, multiplica a parte inteira pelo denominador da parte fracionária e o resultado soma com o numerador da parte fracionária. Então, aqui eu vou repetir o denominador, né? 5 vezes 3 é 15, mais 2, 17. Mais 2, 17. Já no último exemplo, eu tenho 1 inteiros e 7 décimos, né? Repete o denominador da parte fracionária, multiplica na parte de cima a parte inteira com o denominador da parte fracionária e o resultado soma com o numerador da parte fracionária. Então, aqui eu tenho, repete o denominador e multiplica aqui. 1 vezes 10 é 10, mais 7, 17. É a fração imprópria equivalente a esse número misto. Certo? Lembrando que ela recebe esse nome de fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Então, aqui nós aprendemos a transformar um número misto em uma fração imprópria. Agora, nós vamos transformar frações impróprias em números mistos, certo? Lembrando que aqui é uma fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Então, nós temos 4 exemplos de frações impróprias, onde o numerador é maior do que o denominador. E nós vamos transformar em números mistos, né? Números mistos são os números que são metade, parte inteira e parte fracionária, certo? Então, para fazer essa transformação, eu vou usar a divisão. Então, observa que eu vou pegar esse 21 quintos, né? O 21 é o numerador e o 5 é o denominador. Então, eu vou dividir
o 21 pelo 5, né? Então, divide o numerador pelo denominador. Então, 21 dividido para 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. Então, aqui nós vamos subtrair, né? 21 menos 20, resta 1. Então, olha só. O quociente nós vamos deixar aqui, que é a parte inteira. O quociente da divisão é a parte inteira. O denominador nós vamos repetir. E o resto nós vamos colocar aqui como numerador da parte fracionária. Então, 21 quintos é igual a 4 inteiros e 1 quinto. O segundo exemplo, nós temos 17 terços. Então, nós vamos dividir o numerador, que é o 17, pelo denominador, que é o 3. 17 dividido para 3 não é uma divisão exata, né? Então, o número mais próximo que é exato é o 15, né? Então, 17 dividido para 3 é 5. E 5 vezes 3 é 15. Subtraindo aqui, ó, nós vamos ter 2 como resto. Então, para transformar aqui em um número misto, nós vamos repetir o denominador. O quociente nós vamos colocar aqui, porque ele representa a parte inteira. E o resto nós vamos colocar aqui como numerador da parte fracionária, certo? Então, para transformar uma fração imprópria em um número misto, nós efetuamos a divisão. Vamos dividir o numerador pelo denominador, 17 dividido para 3, o quociente é 5 e o resto é 2. A parte inteira é o 5, que é o quociente da divisão, é a parte inteira. O resto fica aqui como numerador da parte fracionária. E esse denominador aqui nós vamos repetir, sempre vai repetir o denominador. O terceiro exemplo, nós temos 33 décimos. Então, nós vamos dividir o 33 pelo 10. Então, o quociente é 3, né? E 3 vezes 10 é 30. Fazendo essa subtração aqui, nós temos 3 como resto. Então, nós vamos ter aqui o 10, que é o denominador, nós vamos repetir. O quociente, ele representa a parte inteira. E o resto, ele representa o numerador da parte fracionária. Então, aqui nós temos 3 inteiros e 3 décimos. Já esse quarto exemplo, nós temos aqui 15 meios. Então, o 15 é o numerador e o 2 é o denominador. Então, 15 dividido para 2 é 7. E 7 vezes 2 é 14. Então, subtraindo aqui, encontramos o resto igual a 1. Mais uma vez, o denominador nós vamos repetir. O quociente representa a parte inteira. E o resto é o numerador da parte fracionária, certo? Então, 15 meios é igual a 7 inteiros e 1 meio. Valeu, galerinha. Até o próximo.